Hoje no programa Diálogo Sem Fronteira nós temos a satisfação de receber a professora Carmen Zinck, da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Pedro. Obrigada pelo convite. Estou muito interessada em ouvir o que você quer conversar. O tema do nosso programa de hoje é o tema que está em casa com os nosso público, que é o tema que preocupa muito hoje em dia, que é o tema do domínio da nossa língua, o português. Então, muitas vezes os pais hoje em dia veem as suas crianças digitando na internet, em uma série de mecanismos aí atuais, em que as pessoas não utilizam-se da norma culta, acentuação, palavras inteiras. Então, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: a senhora, como grande estudiosa da questão da nossa língua, isso é realmente uma ameaça? As pessoas, muitas vezes os pais se preocupam com isso, que isso é uma ameaça, que as crianças estão perdendo o domínio da norma culta? Ou como a senhora vê isso? Então, a língua, o português ou qualquer língua, ela tem diversas formas e não só a forma culta. Assim, como nós conversamos e a conversa é mais informal, nós usamos formas próprias. Numa conversa formal como essa agora, as formas são um pouquinho diferentes de uma conversa que seria, por exemplo, na cantina. A língua escrita também tem essas variações. Então, não cabe na internet usar as formas do português culto, da norma culta, porque não é essa o objetivo. Na internet você também tem diversos tipos de texto. Você tem circulando texto jornalístico que segue os padrões de qualquer texto jornalístico. Você tem mensagens curtas e aí usa-se o internetês, a abreviação, a acentuação diferente, o H no final do E para ser um E. Ou seja, o que todos devem saber é que são normas diferentes, formas diferentes, e cada momento tem a sua forma apropriada. Quer dizer, o internetês, como a senhora mencionou, não precisa preocupar tanto os pais, que estão aí muitas vezes desesperados, achando que os filhos estão ficando analfabetos. Não. É uma forma, é um lugar de usar as formas da língua apropriadas para aquela situação. Se o menino for escrever um e-mail para o professor, ele não deve usar o E com H para significar E. Aí ele deve. Então, da mesma forma que os alunos aprendem na escola, os meninos aprendem na escola, que existe o português para a carta, existe o português para um texto jornalístico, existe o português para uma dissertação, ele também vai aprender que existe o português para a internet, para um e-mail, para uma mensagem mais sofisticada. Isso nos leva a um outro campo, uma reflexão que é a seguinte, quer dizer, qual o papel do professor de português nesta nova realidade? Porque apesar de que sempre houve diversos tipos de registro, né, de escrita, o fato é que com os meios de comunicação individual, de internet, as pessoas multiplicou-se isso muito. Então, como o professor de português pode ou deve fazer com que o aluno possa perceber, a criança possa perceber as diferenças de registro entre os diversos tipos de escrita? Trabalhar isso. A escola já vem trabalhando intensamente nos diferentes gêneros de texto. Então, os professores trabalham com contos, eles trabalham com livros escritos no século XIX, livros escritos no século XX, livros atuais. E o que é novo é essa forma de redação de alguns gêneros textuais na internet. O menino, conversando com um amigo, ele tem uma forma diferente da escrita de um conto, por exemplo. Então, é um gênero, é uma forma de escrever, e cabe ao professor mostrar isso para o aluno. E justamente um grande tema que a senhora investiga é a questão do
uso desses recursos midiáticos, né, de meios de comunicação, por parte do professor no ensino. Então, como o professor pode utilizar-se também, justamente do fato de que hoje em dia as pessoas têm muito mais recursos de comunicação do que no passado, para que a pessoa ou a criança perceba essa diversidade e consiga dominar essa diversidade de expressão? Então, isso é muito interessante, Pedro. Atualmente, a quantidade de linguagens às quais todos têm acesso são imensas. Então, a linguagem visual, em formato de propaganda, em formato de filmes, em formato de revistas em quadrinhos, é muito diversificada. E o acesso a essas formas de linguagem aumentou muito, né? Hoje você não precisa mais pagar um ingresso de cinema para ter acesso a um filme. É uma coisa que está amplamente difundida. Isso permite que o professor também trabalhe com a estrutura ou com a materialidade de outras formas de linguagem que não apenas a língua, seja ela oral ou seja ela escrita. E isso é muito interessante. Verificar o papel de uma cor em uma determinada propaganda, ou verificar o papel de um desenho em um filme, por exemplo. O mocinho em um filme, em um desenho animado, tem um padrão diferente de cores do que o vilão em um desenho animado. E os meninos percebem isso, no entanto, isso pode ser objeto de discussão, para tornar claro, evidente, como é que essas questões funcionam. E então significa também que o professor de português, nesse contexto mais contemporâneo, ele também está se tendo que haver com essa diversidade de mídias, como é o caso do cinema. Exatamente. O professor de língua portuguesa, ou de todas as matérias, eles sabem que é muito interessante trabalhar, por exemplo, com filmes, que os alunos gostam disso e que isso funciona em sala de aula. Então, a proposta de selecionar determinadas imagens, determinadas cenas e trabalhar a interpretação dessas cenas mediante a análise da linguagem verbal, que aparece ali, a fala, em alguns casos nós temos a legenda, e como elas interagem com as outras formas de linguagem, o desenho, a cor do desenho, ou a roupa do personagem, a postura do personagem, é muito interessante. O nosso mundo funciona assim, né? E mostrar esse funcionamento, a exemplo de cinema, propaganda, é muito interessante. E a integração entre as disciplinas na nossa escola, ela está caminhando nessa direção? Porque o que acontece é que muitas vezes ainda as disciplinas são estanques, no sentido português, artes e quaisquer outras são disciplinas cujos professores muitas vezes não se comunicam. Então, esse desafio é de justamente conseguir que uma análise como a do filme possa atrair profissionais das diversas áreas. Então, é verdade. Então, sempre que nós trabalhamos com a imagem de uma determinada cena de um filme, nós promovemos a intertextualidade e trabalhamos em diversas áreas. Então, história entra obrigatoriamente. Nós temos a análise de um filme que liga língua portuguesa, história e matemática. Como que a linguagem da matemática com o português e a história se encontram e como tudo isso funciona para produzir os sentidos que estão em circulação. Isso é muito interessante, porque hoje justamente o ensino está sendo interdisciplinar e isso fortalece de fato a relação entre as disciplinas e a localização do aluno no ambiente,
porque o aluno não é em um momento matemático, e depois em outro momento português, depois em outro momento história, não é isso. Nós todos somos sujeitos e estamos o tempo todo atuando como tal nos diversos conhecimentos, nas diversas áreas de conhecimento, na verdade, né? Isto é muito importante e nos leva a um outro desafio, que gostaria de ouvir a sua opinião, porque é o desafio da formação do professor. Porque na medida em que as nossas disciplinas universitárias, então português, matemática, que a senhora citou, português, matemática e história, no momento atual, raríssimos são as oportunidades de que um futuro professor, que é um aluno de um desses cursos, possa transitar. Então, um aluno de história que possa também fazer matemática, ou vice-versa, e ainda mais com o português. Então, isso nos leva a uma questão da formação do professor. Então, é verdade, é verdade. O professor, todas as profissões, na verdade, elas deveriam ser multidisciplinares. Os cursos aqui da Unicamp de licenciatura, ou os cursos em geral da Unicamp, quase todos têm sempre as disciplinas eletivas. E isso possibilita que os alunos transitem entre as diversas áreas. Isso funciona. Então, geralmente, um aluno do curso de licenciatura em letras gosta muito de fazer disciplinas da área de mediologia, por exemplo, ou da área de história, porque funciona, e funciona para a sua formação. Dá uma perspectiva diferenciada a esse aluno. O encaminhamento é sempre esse. E nos cursos de formação de professores, formação continuada, que nós estamos oferecendo, a receptividade, a aceitação dos professores por essa interdisciplinaridade é muito grande. Todo mundo gosta muito disso, se sente muito à vontade porque se sente em casa. Porque, de fato, é isso que nós somos interdisciplinares. O ser humano não é só matemático, só historiador ou conhecedor de uma língua. Isso, não é o 3 em 1. Né? Agora eu ligo o professor de português e desligo todo o resto. Não existe isso. Né? Professora Carmen Zinck, foi uma satisfação recebê-la no nosso programa Diálogo Sem Fronteira. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Pedro, gostei muito. E eu convido todos ao próximo Diálogo Sem Fronteira.